Capítulo 20. O beijo da serpente. Admitir que estava apaixonada era agora uma questão de tempo. Dinah-Manny terminava de pentear os cabelos de Elizabeth quando Jean entrou no quarto. Gostaria de ficar a sós com minha mulher, anunciou. Elizabeth olhou para ele através do espelho indignada com a secura do marido. Dinah-Manny pousou a escova na penteadeira, apressada em obedecer à ordem dele. Não, Dinah-Manny, exclamou decidida. Você vai ficar e terminar de pentear meus cabelos. A serva olhou para ela, depois para ele, em dúvida. Não sabia naquele momento onde se encaixaria o significado da palavra obediência. Retire-se, insistiu ele. Quero conversar com Elizabeth, a sós. Dinah-Manny, fique. Ela vai sair porque eu estou mandando. Elizabeth levantou-se, colocando-se de frente para o marido. Ponha-se no seu lugar, Jean. Esta não é a sua casa. Sou genro do barão. Não importa. Dinah-Manny vai ficar. Porque serve a mim desde que eu... Dinah-Manny... Apesar de não saber que atitude seria mais obediente, sabia bem o que seria mais próximo da conveniência. Deixou-os a sós enquanto discutiam, sem dar satisfações a ninguém. Elizabeth se sentou na beirada da cama, boquiaberta de indignação. Jean começou a rir. Acha-se tão poderoso, não é mesmo? Ele permaneceu sorrindo, os olhos pousados na imagem dela. Elizabeth tornou a se levantar, não se permitindo parecer inferior a ele. O que você quer? Espero que não seja mais uma das suas. Mas foi bruscamente interrompida. Jean a puxou pela cintura e apertou um beijo em sua boca. Quando se afastaram, ela sentiu como se flutuasse. Jamais ganhara um beijo tão apaixonado. Ah, minha Elizabeth. Abraçou-a com força, massageando seus longos cabelos dourados. Notou pela primeira vez que doce perfume ela tinha. Jean, você nunca agiu assim, observou desconcertado. O que houve? Só estou reconhecendo o que realmente tem valor nesta vida. Lisa não compreendeu aquela justificativa. Jean fechou a expressão envergonhado e explicou. A vida inteira foi criado para ser um homem poderoso. Aprendi a ser frio, superior, autossuficiente. Meu pai me alertou desde pequeno para jamais perder o controle e o poder sobre todos à minha volta. Dizia que eu não precisava de amigos, só de subordinados. Ela permaneceu calada enquanto ele tomava fôlego. No dia em que noivamos, o conselho do meu pai foi que eu sempre deixasse muito claro quem dava as ordens. Que eu não devia fraquejar. Precisava deixá-la com medo para garantir que me respeitasse. Repetiu este conselho dia após dia e você, mais do que ninguém, sabe que eu o segui. Contudo... Ele pareceu invocar forças para aquela afirmação. Encontrou-as nos olhos tenros que o olhavam. Eu não esperava me apaixonar por você, admitiu. Tentei lutar contra isso até o momento em que a vi saindo de casa. Foi quando percebi que perdê-la seria uma dor maior do que eu poderia suportar. Elizabeth mordeu os lábios. Você me machucou tanto com sua indiferença, Jean. Eu sei. Apertou as mãos dela com remorso. Foi por isso que vim atrás de você, porque entendi que convenção alguma importa, se isso nos custar a felicidade. E se foi o meu orgulho o grande culpado por ter lhe arrancado tantas lágrimas, estou aqui para reverter isso. Embora apaixonada, Elizabeth estava ferida demais para esquecer tudo tão rapidamente.
Franziu as sobrancelhas, contrariada. Jean, não sei se eu... Cessou a fala, observando o comportamento inédito do marido. Ainda, segurando suas mãos, ele se ajoelhou. Imploro o seu perdão, Elizabeth. E se for necessário que eu me diminua a mulher que amo, para resgatar seu amor, assim farei. Elizabeth estava boquiaberta. Jean aguardava por sua reação, ansioso e angustiado. Um homem da sua posição não deveria fazer isso, observou, testando-o. E um homem apaixonado? Ela começou a rir, contente. Jean se levantou devagar e acariciou o rosto dela. Ah, Jean! Ela fechou os olhos, deliciando-se com aquele momento. Há tanto tempo esperei por um carinho seu. Abraçou-o, emocionada, sentindo que aquele era o verdadeiro início da sua vida de casada. Caroline já não aguentava mais forjar um sorriso a cada cumprimento que recebia pelo seu casório. Os ciganos festejavam a novidade e a comunidade inteira se empenhava nos preparativos das bebidas, das caças e da decoração. Pior que os cumprimentos eram os conselhos. Lembre-se de pedir a bênção de Mãe Nurra. Deve escolher o melhor tecido para vestir. Existe um perfume com certas propriedades que já não suportava mais. Sem dar qualquer satisfação, saiu de perto de todos, buscando isolamento. Em seu caminho encontrou Bernardo. Aonde vai, milady? Ficar em paz. Ele estranhou que ela agisse de forma tão alterada. Acelerou os passos e conseguiu alcançá-la. Não precisa ficar assim. Em alguns dias, cada um vai seguir o seu caminho, e esse tal casamento com um cavaleiro pobre será motivo de riso para você. Ela parou de andar, séria. Bernardo pousou a mão em seu ombro, animador. Vamos, coloque um sorriso neste rosto. Ela sentiu a angústia embolar em sua garganta. Afastou-o com o braço, retomando seu caminho. Já falei que quero ficar em paz. Disparou a passos apressados, não ligando para a dor no ferimento ou para a grama cortando a sua panturrilha. Queria se ver livre de todos, de tudo. Continuou a caminhar e suportar a dor, que, somada ao seu sofrimento interior, despertou alguns soluços tristes. Até que um ruído atrás de algumas árvores a silenciou. Eram risos. Ela apurou os ouvidos. Não havia dúvida de que aquilo que ouvia era um desordenado de risadas. Tomando o cuidado para não ser notada, espiou por entre as árvores. A cena que encontrou tocou seu coração. Era um grupo de crianças ciganas. 4 delas brincavam de roda, cantando uma música alegre. Outras 2 colhiam flores distraídas, conversando com um amigo imaginário. Havia ainda mais algumas que corriam sem rumo, tentando alcançar umas às outras. Caíam e voltavam a se levantar diversas vezes, sem parecerem se importar com o tombo. Erguer-se após a queda, murmurou entristecida. Sentiu uma nova lágrima escorrer pelo seu rosto. Você está chorando? Uma voz aguda a fez saltar. Olhou para o lado e viu uma garotinha que a observava com curiosidade. Oh, não é nada, explicou limpando os olhos. Posso fazer algo por você? Caroline estagnou. Pregou os olhos na imagem daquela pequena cigana. Fazer algo? Por mim? Sempre fora acostumada a ter inúmeros criados, preparados para suprir todas as suas necessidades físicas, mas não pessoas se importando com suas angústias. Emocionada, agachou-se para ficar na altura da menina, apoiando-se sobre o pé saudável. Ninguém pode fazer nada por mim, explicou amena. Horas,
Não existe problema tão grave que não tenha solução. Caroline sorriu compreensiva. Um dia eu fui como você. Acreditava que tudo seria fácil para sempre. A vida não pode mudar tanto assim depois que a gente cresce. Os problemas continuam os mesmos. E nós continuamos os mesmos. Continuamos? Riu surpresa. Que tipo de problemas uma garotinha como você pode ter? A menina suspirou entediada. Não gosto de brincar de roda, mas olhe para minhas amigas. Há dias em que só querem brincar disso. E o que você faz nesses dias? A garotinha colocou as mãos na cintura, arqueando as sobrancelhas. Quando eu era mais nova, ficava chorando, mas agora que estou crescida. Caroline baixou o rosto, rindo. Era tão pequenina. O que faz agora que é crescida? Vejo que, mesmo que não seja a brincadeira que eu quero, estarei ao lado de quem gosto. Por outro lado, se eu procurar alguém que queira brincar do mesmo que eu, pode não ser um amigo muito querido, mas ao menos vai ser a brincadeira que me agrada. De qualquer maneira, sempre haverá um lado ruim, observou desafiando-a. Mas também sempre haverá um lado bom. Caroline apagou o sorriso brincalhão do rosto. Está agindo como quando eu era bebê, observou a menina, reprovadora. Caroline soltou um riso embaraçada. Tem razão, como sou boba, não é mesmo? A menina balançou a cabeça, fechando a expressão. Quando a tristeza cresce dentro da gente, ela precisa sair. Senão, não sobra espaço para a felicidade. Um rumor interrompeu a conversa. Eram as outras crianças que acenavam, ansiosas. A menininha se animou. Viu só? Não querem mais brincar de roda. Deu um beijo no rosto de Caroline e correu em direção às amigas, rindo muito. A garota permaneceu onde estava, absorvendo aquela série de metáforas que cabiam perfeitamente em sua própria vida. Estão todos brincando de roda, sussurrou. Levantou-se ainda desconcertada com tudo aquilo. Como alguém tão jovem podia lhe passar tanta sabedoria? Será que aquela garotinha imaginava o vendaval que tinha provocado no coração de Caroline? As crianças são surpreendentes, não é mesmo? Caroline soltou uma exclamação assustada, com a voz atrás de si. Era a mãe Nurra. A senhora me assustou, observou incomodada. Você assustou a si própria com sua imaginação. Quem pensou que era? Ela ficou incomodada. Será que aquela senhora não sabia conversar sem aquelas indagações? Decidiu ser objetiva. Por que está aqui? Eu só sabia que você estava aqui e imaginei se precisava conversar um pouco. Vim porque queria ficar sozinha. Por acaso me seguiu? Não, eu apenas sabia. Caroline não conteve um riso. A senhora faz de tudo para se passar por vidente, ou o que quer que seja, com essas palavras complexas, olhar distante. Pode enganar aqueles malditos todos, mas não a mim. Seu estômago embrulhou. Ainda não se acostumara a se referir àquelas pessoas como ciganos. Imaginou o que Nurra diria em favor do seu povo, porém a senhora apenas se apoiou em sua bengala e fixou os olhos bondosos nas crianças. A sabedoria destes pequenos é tão superior à nossa. É uma pena que percamos este encanto à medida que amadurecemos. A menina se lembrou da sua própria infância. Quantas vezes se perguntara onde fora parar aquela Caroline despreocupada e brincalhona. Continuava com senso de humor, mas uma nuvem negra encobria o brilho espontâneo da sua alegria interior.
Sempre associou aquilo ao seu crescimento, tanto quanto ao seu pai. Após a breve reflexão, Caroline voltou o pensamento ao presente e à questão que a amolava. Por que quis nos dar a festa? Um agrado para quem foi tão generosa em sua contribuição. Caroline suspirou. Aquele colar vale muito, lamentou, mais do que eu poderia imaginar, completou sorrindo. Mais do que qualquer um poderia imaginar, até mesmo você. Antes que Caroline questionasse, Nurra retomou o assunto anterior. Ansiosa para o casamento? Ela mirou a senhora com irritação. Teve vontade de contar toda a verdade, mas não faria isso. Sabia que era imprudente. Por que não admite estar apaixonada por ele, Daiea? Caroline engasgou. Nurra não sorria mais. Mirava-a com seriedade. Horas estamos noivos, disfarçou com um sorriso forçado. Ainda há de vir o tempo em que as pessoas se casarão apenas por amor. Diga-me, está junto dele por dependência, necessidade ou o quê? Encarou a senhora com indignação. Lembrou-se da maneira como o pai pensava. Segundo ele, amor e casamento não estavam associados. Ele sequer devia saber o que significava amar. Não sou submissa a ninguém, disparou. Sou uma pessoa livre. Nasci para traçar meu próprio caminho e é por isso que estou aqui agora. Se eu vou me casar é porque... Deu-se conta de que não tinha uma justificativa preparada. Ainda tentou formular algumas frases, mas desistiu. Por que veio até aqui, afinal? Questionou rendida. Para ajudá-la a enxergar o que tanto esconde de si mesma. A garota não gostou da maneira como sua intimidade era invadida. Não sabe nada sobre mim. O amor transparece os olhos de quem o sente. A força do sentimento que a une a Teron exala através da maneira como olham um para o outro. Caroline sentiu o rosto corar, colocando-se em posição de protesto. Se fosse mentira, Daiea, não reagiria assim toda vez que menciono o nome dele. Os olhos da noiva baixaram para o chão, pensativos. O rosto de Bernardo emergiu-lhe à memória, envolto numa nuvem misteriosa. Nurra segurou as mãos de Caroline, que não reagiu. A velhice não me trouxe sabedoria alguma. Quem a trouxe foi a vivência. Poderia ter passado todos os anos da minha vida apenas assistindo ao passar dos dias diante dos meus olhos, mas me recusei a isso. Não devo tudo o que sou aos meus anos de idade, e sim à maneira como decidi vivê-los. A menina ouvia com atenção, mas não demonstrava qualquer reação. A senhora continuou mais expressiva. Admita a si mesma o que sente por este rapaz. Quando finalmente acreditar no que já está claro, vá e diga a ele. Não deixe passar o momento de ser feliz, porque ele pode nunca mais voltar. Caroline prendeu a respiração, sentindo um solavanco em sua alma. De uma hora para outra, todos os sentimentos que ela mantivera muito bem escondidos, sob o manto do orgulho, na penumbra da prudência, eram dissecados diante dos seus olhos. Não posso fazer isso, admitiu finalmente condizendo consigo mesma. Eu não conseguiria, não sei se... Elimine todos os nãos e resolveu seu problema. Caroline sorriu para ela pela primeira vez. Nurra soltou suas mãos, parecendo satisfeita. Não ganharei nada se abrir seu coração a ele. Faça isso se quiser fazer um bem a si mesma. Virou as costas, caminhando com lentidão de volta ao povoado. Caroline ficou atônita com os olhos fixos no tronco de uma árvore. Admitir que estava apaixonada era agora uma questão de tempo.
Ele dormiu? Dinamene havia acabado de entrar no quarto da patroa. Já era tarde da noite e Antonelli sequer havia vestido o traje de dormir. Sim, senhora, é melhor nos apressarmos. A formalidade serva-patroa inexistia naquele diálogo, dando lugar à intimidade de quem compartilhava um segredo. Ele está à sua espera. Antonelli sentiu o estômago embrulhar. Derrubou-se na beira da cama. Já faz tanto tempo. Após um longo suspiro, levantou-se. As duas atravessaram a mansão em silêncio. A serva abriu a grande porta dupla de entrada e parou no primeiro degrau da escada. Antonelli se deteve. Não vem comigo? Estava aflita, como uma garotinha às margens do primeiro encontro. É melhor eu ficar na vigia. Se notar movimento na casa, eu a alerto. A mulher suspirou, fechando os olhos. Sorriu para a amiga, abraçando-a. Tem me ajudado tanto, Dinamene. Serei grata por toda a vida. Desceu a grande escadaria, avistando ao longe o homem que amava. Ele se aproximou à medida que ela avançava no gramado, incapaz de esconder a felicidade. Uniram suas mãos e conversaram por um longo tempo muito próximos um ao outro. Alguma notícia de Caroline? Ele perguntou de repente. Antonelli estremeceu. Na verdade... Seus olhos inundaram. O homem se adiantou para consolá-la, enquanto ela explicava sobre a parte do trato do marido com Ernesto, que dizia respeito a ela. Não quero que aquele homem nojento toque em mim, exclamou enojada, mas preciso ser útil ao resgate da minha filha, não tenho saída. Atirou-se num abraço, derramando lágrimas seguidas. Isso não vai acontecer, exclamou furioso, e creio saber a saída. Ela o encarou cheia de esperança. Qual? Pode se abrigar em minha casa secretamente, até isso tudo acabar. Se estiver desaparecida, não há como ser parte do acordo. Então, quando Caroline retornar, você também volta. Passou uma das mãos pelo rosto dela muito gentil, muito embora eu adorasse que passasse o resto da vida ao meu lado. Antonelli se afastou nervosa. É loucura, não posso fazer isso. Vai se entregar àquele homem? Os olhos dele estavam enfurecidos, mas ela se conteve. Sabia que uma causa maior estava em jogo. De qualquer maneira, não entregaria o seu amor nas mãos de Ernesto tão facilmente. Ouça, Antonelli, você me contou que esse homem se apossou de uma mansão na propriedade como parte do acordo e de toda a área da propriedade. Exatamente, empolgou-se. Ele jamais desistiria disso tudo apenas porque a sua parte não foi cumprida. Seria estupidez. É claro que ele vai manter o trato assim mesmo. Ela ponderou por muito tempo sem olhar para ele. Me dá um minuto? Antes que ele respondesse, ela correu até Dinamene. Conversaram agitadamente, e a serva entrou às pressas no castelo. Antonelli voltou ao encontro dele com um sorriso aventureiro. Dinamene foi buscar umas roupas. Partirei com você esta noite. Caroline seguiu a trilha de volta para o alojamento cigano após emergir das suas reflexões com muita dificuldade. A figura de Bernardo pulsava repetidamente em seus pensamentos. Não posso estar apaixonada por ele, insistia, transtornada. Tentou resistir àquilo, mas sempre que o fazia, uma lembrança dele a invadia. Lembrou-se do dia em que ele a salvou do estranho na floresta e admitiu ter sentido vontade de beijá-la. Sustentou-a com tanto cuidado,
Chegou tão próximo e ela chegou a sentir o aconchego quente dos seus lábios antes de afastá-lo. Já nem caminhava de tão alto que voava em seus sonhos. E se o beijo tivesse acontecido? E se ainda acontecesse? Mas no que é que estou pensando? Sobressaltou-se, retomando o caminhar. Era como se dentro dela existissem duas, a mãe rigorosa e a filha sonhadora. Aquele era o momento do puxão de orelha. Mas seu pensamento era mais veloz. Ele a guiou para o dia do beijo forçado, que o levou a ser expulso da propriedade, suas mãos, seu abraço. Sentiu uma nova advertência da mãe interior. Em seguida começou a rir. Eu nunca vou me perdoar por isso. Sem pensar mais, disparou de volta para a comunidade, cheia de sentimentos aflorados, ignorando completamente a dor profunda no pé. Queria encontrar Bernardo e deixar o coração falar por si, agora que finalmente aprendera a ouvi-lo. Contaria a ele sobre seus sentimentos, mesmo incerta, mesmo confusa, na esperança de ouvi-lo dizer que sentia o mesmo. Sua corrida foi interrompida por uma voz feminina. Ela uniu as sobrancelhas alerta, ouvia risinhos disfarçados, alternados a sussurros que ela não conseguia compreender. Caminhou devagar, procurando a origem do som, até avistar o vulto de uma mulher. Era a cigana que visitara a cabana de Bernardo naquela mesma manhã, quando discutiam. Caroline ergueu as sobrancelhas esnobe, lembrando-se da maneira como se insinuava, sedutora. Todavia, precisava admitir que ela era bela, o que era quase insuportável. A cigana riu mais uma vez e recomeçou a falar, balançando a cintura com graça. Devia haver mais alguém ali, e Caroline se deslocou mais para ver quem era. Sentiu seu coração parar ao reconhecer Bernardo. Ficou assistindo à maneira como aquela mulher o seduzia, pondo as mãos nele ao conversar. Bernardo ria com ela espontâneo. A cigana se aproximou lentamente, sussurrando coisas em seu ouvido e passando as mãos pelos cabelos dele. Bernardo parecia hipnotizado, os olhos amortecidos, os movimentos nulos. Caroline sussurrava baixinho para que se afastasse dela, como se tentasse um contrafeitiço ao que quer que aquela mulher estivesse fazendo com ele. A cigana segurou o rosto dele entre as mãos, aproximando-se demais. Com um aperto no peito, Caroline a viu beijar os lábios dele. Ele vai se afastar, vai empurrá-la. No entanto, Bernardo abraçou a mulher, trazendo-a mais para perto de si e entregou-se ao beijo da serpente. Não. Encostou-se na árvore atrás da qual se escondia, sentindo um aperto forte na garganta. Antes que fosse obrigada a presenciar qualquer outro romantismo, voltou a correr pela trilha, mais veloz do que antes. Todos na comunidade a olharam com curiosidade, mas ela não deu atenção a ninguém. Entrou em seu aposento o mais rápido que pôde e se jogou nos lençóis. Seu coração batia forte e o corte no tornozelo latejava, mas era sua alma que sangrava. Lágrimas de tristeza apontaram em seus olhos e ela deixou os soluços emergirem, escondendo o rosto nos braços cruzados sobre os joelhos. Ele não podia, não podia. Era a sua primeira fossa de amor.